Estamos de volta e Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o presidente da OAB Alagoas, Nivaldo Barbosa, a quem deixamos uma indagação, essa hipertrofia do judiciário hoje no Brasil, que decorre também da Lava Jato. Isso é bom, é ruim ou é normal, na sua opinião? Isso é terrível. É terrível, né? Nós precisamos acreditar nas nossas instituições. E em algum momento na história nós erramos a mão e passamos a desacreditar. Eu acho que foi mais ou menos como uma balança. Na medida em que nós passamos a desacreditar do legislativo, nós depositamos no judiciário. O judiciário se perdeu porque começou a agir em uma frente que não era dele. O poder tende a corromper, né? E não o poder frente, total, né? Você tem um STF hoje que são 11 instituições. Você tem um ministério que não se comunica, os ministros não se falam. Né? Isso é inconcebível. E brigam, né? E eles precisam se agridem. Exato, eles precisam entender as consequências não somente de suas decisões, mas de suas escolhas também. Né? E aí eu creio sim que o momento é muito difícil, muito delicado. A população cansou em torno da questão da corrupção. Isso é uma bandeira que contaminou a todos. Mas não é só isso, né? Que enfim, representa o problema do país. E aí deposita, né, no judiciário, o judiciário começa a tentar compensar uma ausência do legislativo, né? Como a situação, por exemplo, da própria criminalização do homossexualismo, né? Uma pauta importante, sim. Da homofobia, né? Da homofobia, exato, da homofobia. Do ponto de vista civilizatório é ótimo, né? Mas é correto não, o Partido Supremo? O caminho não está correto. É essa a questão. Isso é uma pauta que tem que nascer na Câmara. O Senado tem que passar pelo Poder Legislativo. Ali é a casa do povo. Né? E aí, sempre, mais uma vez, sempre que o Judiciário se pronuncia nessas situações, ele deixa a margem, na maioria das vezes, de ouvir o povo. Né? Então era fundamental que esse tema tivesse passado, como está passando já pelo Congresso Nacional. O Congresso já discute isso como projeto de lei. Veja só, você acha que a transmissão pela televisão, né, das sessões do Supremo tem um apelo para que os ministros se manifestem de forma, digamos, popular? Tem, com certeza. Eu lembro que a primeira sessão que eu assisti um show, do STF foi em 2006, se eu não me engano. E que espetáculo belíssimo. De retórica, né? Bonito. De retórica. E aí, de repente, todo mundo começa a assistir aquilo. Então, hoje todo mundo sabe o nome dos ministros, mas não sabe, houve inversão, né? Você não sabe o nome dos jogadores do nosso time de futebol, mas todo mundo sabe o nome dos ministros. Também os jogadores vão embora, né? É uma rotatividade, muitos ministros ficam lá 10, 15, 20, 30 anos. É outra reflexão que a gente tem que fazer, até onde isso é bom, até onde isso é positivo. Mas a questão é que, de alguma forma, a publicidade opressiva bate a porta do STF. Né? Bate a porta do próprio Ministério Público. E tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. É preciso saber dosar. A nossa população estaria preparada para esses debates? Nosso país é um país exclusivamente de juristas, nós não temos médicos. E vamos lá, né? A Suprema Corte americana não tem isso, né? As sessões são fechadas, né? A França também já proibiu. Os ministros não dão entrevista, né? Exato. Aqui é todo dia uma entrevista sobre tema, sobre, enfim, cabelos louros, enfim, qualquer coisa, né? Até o estilo, né? Até o estilo, as tatuagens. Pois é. Das tatuagens, isso não é bom. Definitivamente isso não é bom. A figura do juiz é uma figura praticamente divina, né? Uma figura que tem que ser extremamente imparcial. Distanciada, né? Distanciada, que ele possa transitar entre todos os segmentos, ouvir a todos. Falar nos autos. Falar nos autos e decidir com base nos fatos e provas que existem no processo. Né? Esse seria o ideal. Isso não é uma construção de ontem e de hoje, isso é uma coisa milenar, até chegarmos até aqui. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo tudo isso. Tira a televisão da sala? Seria uma das alternativas, pelo menos, ou então pelo menos que eles dialogassem antes, porque aquela exposição é muito negativa, eles ficam brigando. Mais fácil, né? Porque normalmente ali todo mundo chega com sua opinião formada, ninguém convence ninguém, né? Exato. Não tem essa ilusão, né? De um mudar o voto por causa do... E não respeitar o ponto de vista do outro, né? Veja, Ricardo, eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu, mas você pode ter um ponto de vista e eu ter outro, e nós nos respeitarmos.
Seja Claro. aqui, seja numa mesa de restaurante, seja em família. E não é isso que está acontecendo. Então aquela polarização bateu no Supremo também. O ano passado de você concordar em divergir, né? Essa é uma fórmula da democracia fantástica. Uma democracia forte pressupõe o respeito à opinião do outro, né? E, infelizmente não foi isso que nós vimos, por exemplo, no ano passado, no processo eleitoral, né? Onde até famílias se dissolveram, né? Pai brigando com o filho, filho brigando com o pai, marido brigando com a mulher. E é interessante, porque as famílias se dividiam em fascistas e comunistas, uma coisa estúpida, e apelidar, com apelidos, né? Coxinha Mas as famílias, fascista, meu irmão fascista, minha irmã é uma... Isso é muito ruim, então, comunista. Então acho que pela primeira vez, de qualquer forma, vamos ver o lado positivo. Pela primeira vez na história, eu acho que a população se interessou efetivamente no processo eleitoral. Agora, de outro lado, mostrou uma imaturidade política muito grande, né? Negócios acabaram por causa disso. Amizades. Famílias, amizades. É uma coisa impressionante. Eu vou fazer uma provocação e deixar para o próximo bloco você responder. Que me foi feita por um advogado amigo seu. Ele disse: Ricardo, você já se deu conta que todo mundo sabe o nome do Procurador-Geral da República há muito tempo e não sabe mais o nome do presidente da OAB Nacional? Por que é que isso acontece? Daqui a pouquinho.